Boa noite a todos que estão assistindo o Jornal Futebol da Noite de hoje. Você vai ficar muito bem informado aqui no nosso Jornal Futebol da Noite. Vamos falar da Copa do Mundo de 2026, a sede e os jogos, tá? E também vamos falar de Paquetá, Memphis Depay, Botafogo. E também vamos falar aí de Maracanã, Copa do Brasil. E é isso aí que vamos falar no papo de hoje. Tudo isso você acompanha aqui no nosso canal Caos do Futebol. Jornal Futebol da Noite começa aqui. Boa noite a todos. Vamos começar. Vamos começar primeiro falando da Copa do Mundo. Vamos. Sobre a sede e os jogos, como eu estava dizendo, né? Copa do Mundo de 2026 será nos Estados Unidos, México e Canadá, como todo mundo sabe, né? Mas em relação aos jogos, aqui, segundo o canal, esqueci até o nome do canal aqui, mas não tá mostrando o canal, mas estava aqui, mas eu tive um reparo aqui na imagem, tive dando uma apagada aqui, ajeitado, mas saiu o nome do canal aqui. Mas obrigado ao canal que deu as informações aí. Segundo aí, né, esse canal, né, na verdade todo mundo sabe que os jogos serão nos Estados Unidos, México e Canadá, mas serão 78 jogos nos Estados Unidos e 13 no Canadá e 13 no México. Estados Unidos terá 11 cidades sede, 13 e, na verdade, em 78 jogos. Já o México terá aí 3 cidades sede, com 13 jogos. E o Canadá terá 13 jogos e 2 cidades sede, né? E é isso aí, a Copa do Mundo terá 104 jogos no total, distribuído entre Estados Unidos, Canadá e México. A grande maioria ocorrerá no solo americano. Falamos da Copa do Mundo, falamos, agora o papo é Paquetá. E o Paquetá, onde fez o gol pelo Brasileirão, né, no final aí, contra o jogo contra o Bahia, mas teve uma lesão aí leve, né? Graças a Deus teve uma lesão leve aí, felizmente. E uma coisa que eu vou falar aqui, será que o Paquetá vai pra Copa? Será? Porque eu tava observando aqui nos últimos 2 jogos de Paquetá pelo Flamengo, ele já fez 2 gols aí. Agora somando todos os jogos que ele fez pelo Flamengo, dá em torno aí de 6 gols, né? 6 gols já só nesse ano. E ele tá crescendo, ele tá evoluindo, né? Tá até melhor do que o Neymar, falar a verdade, aí tá mais evoluído, né? Mesmo que o Neymar, mesmo que tá ruim fisicamente, mas ele ainda tá só um pouquinho melhor do que o Neymar, por conta aí que o Neymar tá com problema fisicamente, né? Fisicamente. Mas o Neymar com problema fisicamente ainda tá dando um monte de drible nesses jogadores aí que jogam pelo Brasil, ainda estão melhor ainda tá melhor do que alguns ainda, hein? E é isso aí. Será que o Paquetá vai pra Copa? Eu acredito que se ficar assim, jogo fazendo um monte de gols, acredito que o Ancelotti vai querer ele na Copa do Mundo sim, né? E a convocação é mês que vem. Vamos agora falar de Memphis Depay. Memphis Depay voltou aos treinos no Timão, hein? Que pode voltar aos gramados em qualquer dia, né? Agora tem que ser autorizado pela diretoria, né? Diretoria lá do departamento médico. Vamos falar de Botafogo, que mais uma vez o clube está impedido de registrar jogadores por dívida na transferência de Juan Cruz. Botafogo é punido na FIFA com transfer ban com dívida com o Ludogorets. Tá. O Botafogo mais uma vez sofre uma transfer ban e não pode contratar. Na verdade pode contratar, mas não pode registrar, né? O que adianta? Você pode contratar, né? Tá contratado, mas não pode registrar para jogar. Se não registrar, não adianta em nada. Mas vamos falar agora. O papo agora é, né, do Maracanã.
Maracanã, e vamos também falar da Copa do Brasil, que começa amanhã. Já já a gente fala da Copa do Brasil. Vamos agora falar do Maracanã. Maracanã, eventos serão realizados com a promessa de times não precisarem levar jogos para outros estádios. O Flamengo e Fluminense fecham parcerias de shows no Maracanã e não vê risco para o campo, tá? Segundo o GE.globo aí, tá? Obrigado ao GE.globo que deu todas as informações aí. Que também, né, tomara que não prejudique o gramado, né? Porque promessa é promessa, mas a promessa ela tem que ser cumprida. Se a empresa falou que não, é porque a empresa tem que cumprir. Agora basta falar, não adianta, tem que fazer, falar e fazer. Vamos agora falar de todos os jogos da Copa do Brasil, jogos de ida, quinta fase, que começa amanhã na terça-feira. Terça-feira, hoje nessa segunda maravilhosa, já estamos começando a falar do papo de Copa do Brasil. Vou falar aí aqui na tela do YouTube. Vamos começar a falar da Copa do Brasil, o primeiro papo aí da Copa do Brasil, que nós aqui no nosso canal, né, você também faz parte aqui do nosso jornal, então por isso que eu falo. Muitas vezes o povo pensa assim, porque ele fala nós, igual quando inicia, vamos começar o nosso jornal Futebol da Noite, né, quase isso aí. A pessoa deve pensar assim, nós, mas só tem ele no canal, vocês fazem parte, vocês é uma família do futebol, considero aí vocês como uma família, por isso que eu falo, nós, é como se você que está assistindo fosse uma família, e está dentro do nosso coração, aqui mesmo que eu não conheço vocês, mas um beijão e um abraço para vocês. Vamos falar da Copa do Brasil, é o primeiro papo de Copa do Brasil no nosso canal, Carlos do Futebol, né? Tinha falado do Brasileirão já, né? Agora estamos falando de Copa do Brasil, já tinha falado de Libertadores, começou tudo esse ano, hein? Sul-Americana, só faltava a Copa do Brasil aí. Falamos de Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, né? Recopa, né? Os nossos papos que já estão falando, ainda estão na metade do nosso papo aí que tem. Como eu tava dizendo, né? É do papo aí, desculpa aí que caiu aí, né? Que tá escorado aqui na nosso móvel aqui, né? Mas vamos falar e continuar aí. Né, a gente tinha falado, ainda falta falar nossa primeira Copa do Mundo no nosso canal Carlos do Futebol. Vamos também falar deste ano, tem muita coisa para rolar aí, né? Que teremos também o Intercontinental para falar no final do ano, se Deus quiser. Se não estiver viajando aí, vamos falar também da Copa do Brasil, a final, né? E se Deus quiser também vamos falar aí do Intercontinental, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas agora vamos falar aí, desculpa de todo erro aí, mas agora vamos falar da Copa do Brasil. Vamos deixar a conversa de lado porque o futebol não para. O futebol é com muita emoção que a Copa do Brasil vem, graças a Deus. Quinta fase, jogos de ida da Copa do Brasil de 2026. Isso é Brasileirão ou é Copa do Brasil? De novo, o Botafogo vai enfrentar a Chapecoense amanhã, 5 horas da tarde. Já começa a quinta fase, jogos de ida da Copa do Brasil, começa iniciando 5 horas da tarde. Botafogo e Chapecoense, amanhã naquele feriado maravilhoso de Tiradentes, né? Botafogo e Chapecoense. Será que eu deixo palpite? Será, mas eu vou deixar assim, né? Vou deixar meu palpite aí. Acredito que o jogo vai ser no Newton Santos. O Botafogo já goleou a Chapecoense no último final de semana, no sábado. Acredito que nesse próximo jogo aí vai jogar, mas eu acho que a Chapecoense já vai estar aí melhor um pouquinho, vai levar aquela goleada. Então acredito que a Chapecoense aí vai perder, mas o Botafogo vai ganhar o jogo de 2-0 com facilidade, né, no Newton Santos, se caso o Botafogo continuar como está jogando. São Paulo e Juventude no Morumbi, amanhã 7h15 da noite. São Paulo, Tricolor Paulista recebe o Juventude em casa.
né? Recebe aí o Juventude, que tá na Série B, o São Paulo tá na Série A. A Juventude caiu ano passado, mas vai enfrentar o São Paulo nessa Copa do Brasil agora, hein? E acredito que o São Paulo também vai vencer o primeiro jogo, com vantagem aí, vai estar com vantagem, vai ganhar de 2-1 aí, né? Que o Juventude, na minha opinião, acho que tá até melhor do que a Chapecoense, se eu não estiver enganado, o Brasileirão Série B. Grêmio e Confiança, se eu não me engano, Confiança, que eliminou o Grêmio ano passado, não tô lembrado, ou se não foi o Confiança, ou foi outro, mas eu acredito que seja o Confiança ano passado que eliminou o Grêmio também. Mas como eu estava dizendo aí, Grêmio e Confiança será no estádio Grêmio, na arena do Grêmio, amanhã às 7h30 da noite. Grêmio vai jogar contra Confiança dentro de casa, então acredito que vai vencer. Vou botar aí, o Grêmio não está jogando muito bem o futebol apresentado nos últimos jogos, mas vou botar 1-0 aí, né? Barra e Corinthians, amanhã 9h15 da noite, 9h30 da noite. O jogo será, deixa eu ver aqui, não tá dizendo estádio, tá? Mas o jogo será amanhã 9h30 da noite. Barra e Corinthians. O Barra é a sensação do futebol catarinense, né? Então, tá aí, né? Mas acredito que o Timão vai jogar fora de casa aí, né? Contra o Barra, vai ser um jogo duro, mas vai ser 0-0 esse jogo. Paysandu e Vasco, amanhã 9h30 da noite. O Vasco ganhou de virada do São Paulo, criou uma confiança no jogo passado, mas o papo agora é Copa do Brasil. E será que o Vasco vai ganhar? Né? O Paysandu que joga dentro de casa, né? Mas o time tá na Série C, tá meio afundado aí, né? O Papão. E eu acredito que esse jogo também vai ser 0-0. Bahia e Remo, quarta-feira, 7h da noite. Jogo de quarta-feira agora, hein? O Bahia que vai receber o Remo que goleou o Bahia fora na casa do Remo, né? Naquele dia, mas agora é fora de casa. Será que o Bahia vai vingar, hein? Acredito que agora o Bahia dá uma vingada, e não de goleada, mas ganha de 2-0 aí. Goiás e Cruzeiro, quarta-feira, 7h da noite. Né? O Cruzeiro vai fora de casa jogar contra o Goiás, né? Mas é um time que tá mais ou menos aí. Mas vou botar 1-0 pro Cruzeiro aí. Santos e Curitiba, quarta-feira, 7h30 da noite. Com a presença de Neymar na Vila Belmiro, né? Bahia e Remo será na Arena Fonte Nova, tá? Agora vamos voltar pro jogo. Santos e Curitiba, quarta-feira, 7h30 da noite. Santos vai estar com a presença de Neymar. Curitiba fora de casa é um ótimo visitante, mas é um jogo bem difícil de se falar aí. Vou botar aqui no palpite 2-1 pro Santos. Vou dar uma moral aí pro Santos, né? Que o Santos dentro de casa contra alguns times abaixo do nível dele tá melhor um pouquinho, né? Fortaleza e CRB, quarta-feira, 8h30 da noite. É o Fortaleza aí que vai receber, o tricolor que vai receber o CRB fora de casa, né? O Fortaleza não tá muito bem nos últimos jogos, mas vou botar esse jogo de 1-1. Atlético Internacional, quarta-feira, 8h30 da noite. O Atlético que vai receber o Internacional, né? E o jogo entre Fortaleza aqui vai ser lá no esqueci agora também até o nome do estádio. Deixa eu ver aqui. Também não tá dizendo estádio, mas eu esqueci o nome do estádio onde Fortaleza joga. Mal, deixa de lado, vamos correr aqui. Esqueci agora, né? Depois, da hora que eu lembrar o nome do estádio onde Fortaleza joga, eu falo. Atlético Internacional recebe o Internacional quarta-feira, 8h30 da noite. Né? O Internacional que perdeu o último jogo para o Mirassol, que era o Lanterna, agora não é mais. Mas o Mirassol sempre é uma pedra no sapato dos gaúchos, mas deixa quieto. Internacional agora vai enfrentar o Atlético fora de casa.
O jogo eu acredito que vai ser 1-0 pro Internacional. Bragantino e Mirassol, quarta-feira, 9h30 da noite. Bragantino vai jogar dentro de casa, no Cinzeiro Souza de Marques. Mas contra o Mirassol não é jogo fácil, né? Mesmo que o Mirassol tá numa fase que tá, mas não é fácil jogar contra o Mirassol. Você vê que o Bahia, que o Bragantino dentro de casa só ganhou de 1-0. De fora de casa, na verdade, dentro de casa só ganha de resultado poucos. Mas 9h30, quarta-feira. Então acredito aí que esse jogo vai ser 1-1. Acho que acredito que o Mirassol vai buscar aí 1-1 e vai ficar no 1-1 mesmo. Flamengo e Vitória no Maracanã, quarta-feira, 9h30 da noite. É o Flamengo que tá em busca aí, querendo ir já lá pra Vitória no jogo da volta, já classificado, mas acredito que esse jogo não vai ser um jogo mole, vai ser 2-0 aí contra o Vitória. Atlético Mineiro e Ceará na quinta-feira, jogos da quinta-feira, 7h da noite. O Atlético que recebe o Ceará, o Atlético Mineiro aí que sempre ganha do Ceará, quase todos os jogos, já 2 jogos seguidos que venceu o Ceará no ano passado. Então, o Atlético, para enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa não é nada fácil. Então acredito que esse jogo vai ser 1-0 para o Atlético Mineiro. Palmeiras e Jacuipense, jogo na quinta-feira, 7h30 da noite. Palmeiras que vai, né, receber o Jacuipense no Allianz Parque. Então acredito que o Palmeiras vai jogar aí com pressão aí contra o Jacuipense. Vai ser 3-1 Palmeiras. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, duelo dos Atléticos, né? Centro-Oeste contra o Sul, quinta-feira, 9h30 da noite. Atlético Paranaense, acredito que ganha o jogo, né? O jogo aí vou botar aí 2-1 para o Atlético Paranaense. E Operário Fluminense na quinta-feira, 9h30 da noite. O Fluminense que vai visitar o Operário fora de casa. Então acredito que não vai ser um jogo assim assado, né? Mas dá pra ganhar aí, né? 1-0 Fluminense. Esses serão jogos da Copa do Brasil, todos os jogos da quinta fase, jogos de ida. Jornal Futebol da Noite termina aqui, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Hoje, dia 20 de abril de 2026, segunda-feira maravilhosa, na paz do Senhor. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Desculpa a todos os erros aqui, que todo mundo erra, ninguém é ser humano, mas desculpa aí e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua noite. Valeu e até amanhã. Amanhã a gente fala mais de Copa do Brasil aí, de alguns jogos que vão ter terminado e outros assuntos. Valeu, que Deus abençoe.